Boa tarde a todos. No fim de semana, eu me dei conta que a gente vinha trabalhando esse tempo todo as questões ligadas às nossas crenças como espiritistas, mas que nós nunca tínhamos feito um momento em que nós compuséssemos um conjunto de chaves onde trabalhássemos da hora em que pensamos em fazer um projeto reencarnatório, a chegada aqui, o transitar pela Terra até o desencarne. E confesso que eu me senti devedora. E por isso nós organizamos esse momento para juntos fazermos uma concepção mais integrada. A gente vinha trabalhando sobre o código básico do universo, o código básico do indivíduo, do espírito, o código básico do indivíduo, que somos nós aqui encarnados, código básico da natureza, etc. Mas e aí, isso tudo, como é que nós vivenciamos? Nós vivenciamos estando encarnados ou desencarnados. Mas e esse encarne? A primeira coisa é o que nos leva a querer reencarnar. Até bem pouco tempo, era até muito fácil falar, porque afirmava-se, os espíritas, do qual nós fazemos parte, estávamos sempre afirmando que era por dívidas passadas, e que inclusive nossas escolhas para reencarno por dívida passada. Isso os espíritos orientadores já colocam no passado. E qualquer um bom matemático, um bom físico que conversarmos, um bom químico, vai dizer a mesma coisa. Como o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, quando nós estamos falando de conceitos e orientações trazidas pelos espíritos, nós vamos nos amparando também nos âmbitos da ciência. Um bom químico vai dizer que uma combinação acontece no instante em que colocamos aqueles elementos em atividade. Mas é no instante, não é no passado, não é pela energia que ele foi no passado, que ele portou no passado, que ele combina com outros elementos. Os físicos estão aí, graças a Deus, colaborando com os conceitos espíritas, quando estão nos alertando que as partículas todas cósmicas se interagem umas com as outras, e que o que nos dá sustentabilidade para as caminhadas, dá sustentabilidade para todas as partículas, e nós sendo uma, dá a nós essa capacidade maravilhosa que o Criador nos concede de sermos interativos, de nos somarmos, e com uns fazermos sintonia, são os perfis assemelhados mediunicamente, fazem sintonia, e aí essa sustentabilidade é ainda maior. Com outras partículas, além de sintonia, nós, graças a Deus, fazemos ressonância. Eu acordar um dia pensando muito nessa moça. E aquilo, por mais que eu tente distrair-me e tente forçadamente mesmo, às vezes, que isso, que pensamento mais repetitivo. Dá-lhe ler, estudar, trabalhar, orar, arrumar gaveta, lavar chão, mas o pensamento vai estar ali. Aí, numa hora a gente se toca, não, deixa eu tomar uma atitude. Resolve ligar para a pessoa e comprovará que está num momento de necessidade de ligar para ela mesma. Havia uma necessidade maior. Essa é a ressonância. Nós duas ressonamos. Nossas vibrações fazem uma sintonia tal que já somos capazes de, além de sintonizar, fazermos ressonância e colocarmos uma a outra em ação. Nesse conjunto de partículas que somos todos nós, e por outro lado,
nessa unidade que cada um de nós é, olha que coisa maravilhosa, é cada um ser uma unidade, cada um é uma identidade, cada um é único, mas não está sozinho e nem isolado. O conceito de isolamento nós criamos por uma visão equivocada, com certeza material. Não estou dizendo de materialismo, estou falando de visão material. Como eu me vejo separada de cada um dos senhores fisicamente e não entendendo muito as propriedades do espírito e não compreendendo as propriedades que trazem, que cada usina que cada um de nós traz, não tendo alcançado essa questão dessa produção maravilhosa de energia, que cada padrão que produzimos, sinalizado com nossas características mediúnicas, mas nem por isso fica solto no espaço. Produz o campo vibratório com suas frequências, disponibiliza, e essas frequências vão num processo maravilhoso, ondulatório e ao mesmo tempo particulado, que até essa bênção nós temos, que até bem pouco tempo era visto só como onda. Foi agora, no século XX, dos meados para cá, que se firmaram, graças a Deus, os conceitos, as experiências de que onda é energia e é partícula. Isso faz um divisor de águas enorme para nós. Não é apenas energia. Quando emitimos uma onda, sai com partículas nossas de conhecimento, de sabedoria, de fraternidade, de diligência, de boa vontade, e vai viajar e vai alcançar cada par, levando esse acervo. Olha a bênção de sermos encarnados, estarmos aí, graças a Deus, dentro do nosso possível, até lúcidos, no século XXI. Que até então, como seria para um espírita falar isso? Que respaldo tinha? Cada um dos senhores poderia sair de uma sala escutando isso, e ir para casa e encontrar de onde saiu essa ideia dessa mulher. Agora os senhores já voltam sabendo que a ideia nem saiu da mulher. Não, ela só expressou algo que está aí disponível para todos nós. Mas nessa coisa maravilhosa desse movimento, de repente seja muito importante nós fazermos um conjunto de conceitos sobre, da hora que nos damos ciência que precisamos e que queremos reencarnar, esse transitar por aqui e a bênção do desencarne. Uma vez que até bem pouco tempo, e lastimavelmente até hoje em muitos espaços, a necessidade da reencarnação ainda não é vista fazendo parte do nosso livre-arbítrio. E muito especialmente um dos pontos fortes do nosso momento aqui hoje é deixar bem firme em nós que não nos ausentamos da condição de sermos livres para determinar a nossa caminhada. Eu não sou livre para determinar a caminhada de ninguém. Mas eu sou livre para explicar, orientar, tentar colaborar, exemplificar, para determinar não, mas eu sou livre para determinar na minha. Da hora que pensamos em reencarnar até o último minuto e vamos desencarnar e continuaremos livres sempre.
não, na visão espírita de hoje, pelo menos dentro do que os orientadores dessa casa nos trazem, é que nós nos damos ciência da necessidade de reencarnar, não por dívidas passadas, no sentido dessa dívida julgada por um juiz, mas no sentido de o que eu devo a mim em matéria de construção de conhecimento, sabedoria e ação. Na medida que eu estou lá desencarnada e me dou conta de que, com a ajuda de todos os senhores e de todo o processo cósmico, já me foi possível fazer alguns alcances, mas que há alguns que até para subsidiar melhor a minha caminhada naqueles alcances que os senhores já me ajudaram a construir, mas que há uns pontos que necessariamente eu tenho uma urgência de aprender, eu vou começar a me sensibilizar a querer reencarnar. Livre para escolher. Escolher reencarnar e com equipes espirituais orientadoras, instrutoras, que vão nos ajudando a nortear o projeto. Nortear. Você quer reencarnar? Quais os pontos fundamentais que nós mais queremos trabalhar naquela encarnação? E aí é que vem as circunstâncias. Não circunstância de porque fiz isso, porque fiz aquilo. Porque Deus não é um juiz com um tacape na mão, quase nos batendo ou nos empurrando quase para precipícios. Porque imagina, no momento que eu reencarnar, que fizeram um projeto encarnatório, onde me obrigaram a ir viver com alguém, porque numa outra encarnação nós já nos demos mal, é quase empurrar para um precipício. Porque eu já fiz todas as superações necessárias para de novo estar frente a frente, fisicamente, com aquela pessoa. E o cosmos, graças a Deus, existe sob leis muito sábias. Muito sábias. Nós temos nossas dificuldades de nos administrar nelas. Mas que elas são sábias, são. Então, as circunstâncias que vão nos levar a fazer um projeto reencarnatório, em primeiro lugar, as circunstâncias de nós termos alcançado alguns pontos que são os clarões na nossa consciência, que esses clarões nos permitem enxergar obscuridades, porque é na luz que nós enxergamos. É na luz que enxergamos. Naquilo que minha consciência já alcançou, já me permite ver necessidade de reencarnar. Para acabar de cumprir a missão. Não é acabar de cumprir a missão, porque a missão não acaba. Para continuar o aprendizado, continuar o crescimento espiritual. Mas depois que evolui bastante nesse sentido do estágio, e como existem pessoas quase de perfeição, livres completamente. Mas nenhuma delas vai se manifestar e dizer para nós que elas estão perfeitas. Não, é o contrário. Por quê? Porque elas sempre, o cosmos é em movimento. E é em evolução. Quando eu der 10 passos, a humanidade inteira e todo o processo cósmico, vamos pensar em passos. Deu quantos passos? Acho que deu um só. Não, Um meio. o contrário. Os senhores todos pensando, compondo ideias, colocando ideias em ação, e esse conjunto de partículas inteiro trabalhando, houve avanço. O que eu via, o horizonte que eu via, e que quem sabe nós, inclusive juntos, víamos até aqui, terá avançado. Esse horizonte ficou mais distante,
Porque nós já enxergamos mais longe. Nós já enxergamos mais possibilidades na linha do fazer, do ser, do crescer. Então, o espírita de hoje não fala, está na obra do nosso irmão Kardec, porque foi codificado em 1850, ainda sob a égide da física clássica. Entendeu? Que era o bem e o mal, a finitude. Havia um conceito ligado à finitude. É como se o cosmos tivesse uma finitude, um finito. Houvesse ali, a Vilma Noel chegou aqui é o máximo, tá? É a perfeição, ela é o máximo. Não, a visão de hoje, a dos espíritos sempre foi a de um cosmos em movimento, nenhum espírito mesmo. Gente, nós estamos falando de manifestação de espírito, porque nós temos muita coisa escrita, muita coisa divulgada na internet, que é manifestação de médium encarnado, que por falta de autoconhecimento e porque foi induzido por orientadores aqui no campo da Terra, também com pouco conhecimento, os levaram a construir uma crença de que tem espíritos manifestando através dele. Mas às vezes não, a maioria das vezes não tem espíritos manifestando através dele, a não ser o espírito fulano que está ali. O espírito nasce se manifestando. Mas por falta de autoconhecimento, imagina que tem um outro espírito se manifestando e eu passo a fazer um processo, a pessoa passa a fazer um processo anímico. É animismo, é a alma dele falando o que está na alma dele. Mas não é um conceito maior trazido por espíritos orientadores. E assim é que algumas pessoas, alguns irmãos nossos, ao ter suas dificuldades na caminhada aqui na Terra, vão parar num centro espírita e um espírito diz para ele que ele está ali porque na outra vida ele fez isso, porque inclusive chama de outra vida, mas não é outra vida. Quando ele tornar um santo, ele não vai precisar reencarnar mais. Isto. Não, inclusive, não, e olha, mais lastimável ainda, é dizer para a pessoa que essa encarnação dela é a última na Terra, porque ele não precisa reencarnar mais aqui. Já imaginou que coisa grave? É uma afirmação. Já imaginou um de nós, mesmo os trabalhadores aqui da casa, então estudam o Espiritismo. Será que todos nós temos maturidade e equilíbrio emocional, humildade para, ao ouvir uma coisa dessa, retornar aos nossos lares, conviver humildemente com nossos irmãos ali, segunda-feira ir para o nosso trabalho, conviver humildemente com nossos irmãos ali, procurando administrar da melhor maneira possível, da forma mais fraterna, mais diligente no amor e etc. No momento que a gente receber a informação de que eu já estou tão evoluída que eu não preciso vir para a Terra mais. Eu já vou poder ir para um outro planeta mais evoluído que a Terra. Então eu já sou o máximo com relação aos senhores todos. Nós temos condições para saber isso? Muito grave afirmar isso. É muito grave, mas isso continua acontecendo. Mas é muito raro também, né? Não é tão raro, infelizmente, viu? Não é raro. Não é, não. A gente que trabalha em atendimento aí, de orientação, é muita gente que vem parar com essas questões todas, infelizmente, eu diria, mal resolvidas, né? Tá, mas voltando aqui à nossa questão. Fazemos um projeto encarnatório. Quando e em que circunstâncias fazemos um projeto encarnatório? Quando? Quando eu me dou ciência do quanto será proveitoso na marcha evolutiva deste espírito reencarnar na Terra. Essa mega escola, onde o ponto fundamental, inclusive nas relações humanas aqui, a heterogeneidade, as diferenças.
uma mega escola, já partindo desse princípio. Você não encontrará em nenhum momento tudo igual. Há pontos de igualdade em todos. Pontos de igualdade. Todos nós queremos amar, todos nós queremos ser amados, todos nós buscamos felicidade, todos nós buscamos saúde, todos nós... Pontos de igualdade. Agora, no momento da administração, do fazer, na tomada de decisões, todos diferentes entre si. E o tempo também de cada um diferente. Completamente. Completamente. Mesmo depois de desencarnado? Sim, porque depois de desencarnado nós continuamos o que somos e vamos fazendo a caminhada. A natureza não dá saltos. Os espíritos afirmam que no processo de desencarne, isso era no final, mas você apontou a pergunta agora, vamos agora. No processo do desencarne, no pós-desencarne ali, nós temos a oportunidade de fazer profunda avaliação de quando fizemos o último projeto encarnatório, da chegada aqui, do percurso que fizemos, das possibilidades que tivemos, das pessoas que encontramos, de todos os recursos que nos chegaram, o que fomos capazes de fazer com esses recursos todos. E aí nós fazemos essa revisão profunda, é o momento em que eles dizem que é dos únicos momentos na nossa vida que nós não interagimos com ninguém. Nós temos a bênção de estar a sós, para fazermos essa revisão real. E nessa revisão, nós somos capazes de fazer um saltinho quântico um pouquinho maior do que os que fazemos ao longo do nosso dia a dia, seja aqui, seja no polissistema espiritual. Porque essa revisão é como se ela fosse um divisor de águas naquele instante da nossa vida. Isso eles afirmam. Mas em nenhum momento eles dizem de saltos evolucionários. Eles afirmam que estamos aí fazendo o nosso passo. E cada um lida com essa questão tempo do seu jeito. Que é o alcance espiritual que ele fez. Então, fazemos o projeto reencarnatório e, graças a Deus, sob a sensibilização, orientação e instrução por parte de nossos orientadores espirituais, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Essa revisão é como se fosse uma revisão relâmpago, é uma coisa em termos de tempo? Em termos de tempo, que é uma coisa assim, que acontece como se fosse um relâmpago. De acordo também com cada um. Segundo o irmão Antônio Grimo, não é para todos que ela é como um relâmpago, porque alguns demandam, ele precisa de um tempinho maior para ele, inclusive, rever seus passos, suas decisões, os recursos que teve, alguns recursos que eram maravilhosos, mas ele taxou de ruim, e que se ela for muito relâmpago para um espírito que ainda tem, inclusive, dificuldades nessa administração da sequência das observações, ele não faça, quem sabe, o melhor aproveitamento daquele instante que é sempre único na vida dele, como todos os instantes são únicos na nossa vida. Aquele instante da revisão é único e, portanto, é dado a ele o direito de fazer no tempo dele a melhor revisão. E todos os aspectos e, inclusive, da vida, né? Nessa sensibilização, orientação e instrução por parte dos orientados espirituais, que assim como estão no projeto, para o projeto encarnatório, estão também no pós-desencarne, que nessa sensibilização e orientação por parte dos espíritos, eles vão chegar e nos perguntar: conseguiu fazer um bom aproveitamento? E nós vamos ter o direito de pedir mais tempo.
Como se fosse um álbum de... Nós não somos, livre-arbítrio entra aí também. Eles vêm para sensibilizar, orientar, instruir, mas não nos dominar no sentido, você tem, o tempo que você tem é esse. Não, vão chegar e vão nos perguntar. Posso fazer mais uma perguntinha? Pode. A compreensão, a percepção dos espíritos, né, que geraram, que fixaram alguns conceitos, né, percebidos pelo kardecismo e tal, na época, por exemplo, do Kardec e tal, era uma compreensão limitada porque era dentro do universo da física clássica? Não, a compreensão de espíritos orientadores ali pode ser até a compreensão deles, a percepção, conhecimento, sabedoria, fosse muito além. Mas os espíritos, em cada período, eles se manifestam de acordo com que a plataforma cultural humana será capaz de nos favorecer para a compreensão daquilo. E em compreensão aí entra a aceitação. Aceitação. É necessário que haja uma plataforma, aí não é só de conhecimento no sentido da física, química, matemática, conhecimento da biologia, das relações humanas aqui, aceitação no sentido filosófico e religioso. O Kardec codifica o espiritismo no continente mais católico do planeta. Era a sede da Igreja Católica, Roma, que é até hoje. 2/3 da Europa era da Igreja Católica. A gente tem que citar uns pontos só para a gente ter uma ideia de tempo, espaço e cultura. Com isso, a mentalidade católica nesse continente, como nos demais, era muito forte. Tudo que os espíritos fossem trazer tinha que ter um respeito ao que era capaz de ser entendido naquele momento. E o Kardec teve o cuidado de nos orientar o tempo todo, nas obras dele estão isso, que cabia a nós espíritas contextualizar o espiritismo à luz da ciência e da filosofia, para que o espiritismo se tornasse uma religião racional. Ele não propõe o místico, o esotérico, o dogmático, ele não produz sacralismo, ele está fora dessas intenções, e essas intenções fora dele. E cabe a nós irmos contextualizando. Nós temos tido a dificuldade na contextualização, até mesmo porque eu até entendo profundamente quantas casas espíritas estão sob a orientação de pessoas que tiveram pelo menos um básico de estudo na área da química, da física e da matemática. São poucas. Só isso já cria uma dificuldade para a contextualização do espiritismo. E agora vamos a outra pergunta que é importantíssima. Quantas casas espíritas estão habitadas por irmãos que são frutos de um conjunto de religiões, inclusive muitas extremamente místicas? Uma vez que nosso país, graças a Deus, nossa Constituição é laica e a formação do nosso povo é uma formação que acolheu todas as etnias. Uma delas, que é as etnias africanas, por um processo doloroso, triste, mas acolheu. Trouxe o escravizado com sua cultura, extremamente forte em matéria de religiosidade, extremamente forte em matéria de sacralismo, de misticismo e etc. Todos nós trazemos essa cultura. Além dessas, nós trazemos o arcabouço do índio, que é o nosso silvícola nacional, é a civilização que aqui ocupava e que é uma civilização. É importante que eu sei que a velha geração, que eu sou parte dela, estudou como não sendo civilização. Os silvícolas,
nossos. Nós estudamos como não sendo civilização. E é uma civilização que também, com seu credo, seus rituais, seu arcabouço religioso, filosófico, linguístico. Nós entramos para o Espiritismo trazendo esse conjunto esses diversos retalhos de religiões diferentes e todas muito voltadas ou para o sacralismo, misticismo, o dogmatismo e o esoterismo. Quando vamos nos constituindo espíritas, temos que ir estudando o suficiente. E aí volta ao Kardec, ciência, filosofia, religião, para fazer religião racional, estudando o suficiente para nos despirmos desse arcabouço. E às vezes a nossa dificuldade, eu não digo às vezes, eu vejo que uma de nossas dificuldades paira aí. Então nós somos capazes de trazer para uma casa espírita conceitos que são de retalhos de outras religiões. E a mitologia também, né, dona Nádia? Também a mitologia. Mas nós já nem estamos indo mais longe. Nós estamos na história de quando há a ocupação do nosso espaço, o espaço brasileiro. Das culturas que vieram, que se expressaram e que ainda se expressam aí. E que nós temos que ir separando o joio do trigo. Com todo o respeito a todas elas. O que eu não posso é dizer que aqui é uma casa kardecista, a casa é kardecista, eu entro para trabalhar nela e quero trazer os retalhos de outras religiões e professá-los aqui. Aí eu estou sendo injusta com eles, que eu estou pegando os vocábulos deles, os conceitos e tudo, para aplicar num espaço que não os favorece, que não os endossa. Isso não é bom, como também o kardecismo não endossa isso. E é nesse sentido que nós vamos tentando fazer humildemente fazer nosso trabalho. Nessa sensibilização que nós sofremos, que nós recebemos por parte de nossos orientadores espirituais, nós vamos sendo orientados para fazer nossas escolhas. Segundo os espíritos, a primeira escolha que nós fazemos é da língua, porque é o veículo através do qual nós nos comunicaremos com o mundo, as pessoas, as coisas, e é através dele que vai estar vindo de nossos irmãos conceitos, informações e etc. Então tem que ser uma língua que a gente traga ou prontidão, ou pelo menos uma enorme vocação e boa vontade para fazer domínio do nosso espaço de sentido nela. Lembra bem, domínio do nosso espaço de sentido. Porque todos nós estamos o tempo todo ocupando um espaço físico, produzindo um espaço de sentido que espraia. E com esse espaço de sentido, nós acolhemos nossos irmãos. Nossos irmãos nos acolhem. Nós temos que ter uma capacidade para nos administrar em termos de língua que nos leve a compor, pelo menos dentro do nosso possível, uma harmonia nessa questão. Para que nós possamos entender a cultura. Dá para entender a cultura sem um básico da língua? Nós temos que fazer uma certa administração linguística para entender a cultura e produzir a nossa cultura interna, que nós estamos o tempo todo frente a uma cultura que está aí vindo do interno dos senhores todos e que está compondo uma cultura, mentalidade, conceitos, posturas e tudo. E cada um de nós convivendo com essa mega cultura aí, que é a mentalidade forte, né? Produzindo a nossa interna. O tempo todo nos cultivando para sabermos conviver. Aí,
nessa língua, onde somos capazes de entender a cultura, escolheremos uma pátria, um país. Porque língua, quantos países no mundo falam língua portuguesa? Ah, tem na África alguns países, Portugal, Brasil. Aí escolhemos Brasil, nossa pátria. Vamos escolher a comunidade. Que comunidade eu sou capaz de, ao chegar, conseguir ser instruída para o que eu pontuei no projeto encarnatório? Que comunidade? Quais foram as pontuações fortes? Isso não quer dizer que estejamos atracados àquela comunidade, mas é o ponto de chegada, onde eu vou receber os primeiros influxos. Da hora que ocorre a gestação, o engravidamento, desculpe, até o reencarne, e ali a primeira infância, a segunda, até o dia que resolvermos, por exemplo, eu vou para um outro lugar, vou buscar algo mais, estou livre para ir. Como fui livre para escolher a chegada, estarei livre para escolher a saída e a chegada num outro lugar, e onde somos sempre livres para sair. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, quando qualquer um, desculpe, vem, e o Rio de Janeiro, isso, horrível, pelo amor de Deus, gente, uma cidade abertíssima, porta para sair pela Rio Santos, pela BR-040, pela Dutra, por favor, ainda tem os aeroportos, e ainda tem portos. Portos também. Imagina, para eu sair da minha cidade, tinha uma estradinha de terra horrorosa. Se chovesse, ficava lá, nem doente saía, morria lá, porque não tinha como sair. Mas você está numa, irmã, ou irmão, com muitas portas. Não fique, não. Não fique onde você está infeliz, porque qual a produtividade reencarnatória que alguém faz nesse queixume todo, e que a cidade é o horror da vida dele. Quando escolhemos isso, nós vamos enxergando, primeiro, encontrando recursos estruturais para a nossa caminhada. E segundo eles, é aí que fazemos a escolha da família biológica. E por que a família biológica é a última, né, nesse conjunto aqui? Ela é por frequência. Até então, não, porque você foi má com esse rapaz noutra encarnação, e hoje ele está casado com fulano, está para ter um filho, você vai para lá. É para lá que nós vamos te empurrar, porque você vai ter que cumprir algumas tarefas com eles e eles com você. Os físicos, hoje, se a gente disser para eles, eles vão rir de nós. Eles vão dizer que espírito é você, que ainda está considerando que vocês são empurrados, que vocês não são energia. Tudo mostra para nós que todo mundo é energia, vocês também espíritas são. E vão se alocar por afinidade, por frequência, naquele momento. Vamos começar aí a nos administrar nas comunicações, administrar nos processos de anseios, de visões de mundo. Vamos começar a administrar tudo isso. E já no primeiro momento lá, o espírito já se vinculou àquele óvulo, ele já está recebendo os influxos informacionais, culturais, que aquela família processa, trabalha, seus anseios, suas buscas, sua caminhada, e ele ali, instante a instante, se adaptando, como estaremos instante a instante nos adaptando ao longo da reencarnação inteira. Aí eu até fiz questão de colocar aqui, né, que a família biológica é uma seleção por frequência, que é no presente, e que é muito importante a gente rever que essa família nos acolhe já no primeiro instante de fecundação.
já na primeiro momento de divisão celular que fizermos, nós já faremos recebendo os recursos estruturais dessa família. Que às vezes por não nos darmos bem, especialmente no terreno das empatias, nós deixamos de reconhecer o que recebemos daquela família. Mesmo que ela tenha sido uma família em terríveis dificuldades afetivas, que ela não tenha conseguido nos tratar bem, só o fato de nós estarmos reencarnados, quanto nós recebemos dela? E recebemos quando nós éramos mais suscetíveis. Foi lá no início, quando mais carecíamos, a gente recebeu. E não dá para nós continuarmos sendo pessoas que esquecem o que recebeu e pontua só o que não recebeu. Porque nós estamos de 1900, vamos lá. Vou até pôr a mais aqui no tempo dele. De 1910 a 2023, há quantos anos nós estamos da teoria da relatividade? Quantos anos? 2023 menos 1910. 113 anos. 113 anos. Estamos há 113 anos bebendo na teoria da relatividade, graciosamente. Ninguém nos cobra. Alguém paga uma taxa para estudar e ver a teoria da relatividade, que foi um grande, divisor de águas. Sair do absolutismo, do ditatorial, para a relativização. Esse meu irmão consanguíneo aqui, ele pode não ser muito bom em matéria de trabalho braçal, essa coisa que eu sou, ele não é. Mas ele é o que na hora de consertar uma torneira, ele vai lá e dá um jeito. Na hora de carregar um para o hospital, ele vai lá, pega a pessoa, leva. Na hora de voltar, o trabalho de dar o banho, não sei o quê, já não é muito com ele não. Mas olha aí, ele faz essa parte. Na hora que for para fazer um aconselhamento, quem sabe ele seja muito melhor que eu vou estar lá na agonia do trabalho pesado, mas ele está lá. Na hora de precisar de um sorriso, ele está lá, ele faz o sorriso. Isso é a relativização, que nós precisamos passar a aproveitar para fazer uma desenvoltura espiritual melhor. Cada um tem alguma coisa para dar. Cada um tem. E olha, mesmo aqueles que a gente tem... Agora, imagina, vamos para um ponto aqui maravilhoso. Imagina você ter na sua família uma pessoa que te ensina a moderar. Olha a bênção que é. Eu tenho que moderar nos gastos porque ele não consegue gerenciar produção e gasto e consumo. Eu tenho que moderar nos meus, porque a qualquer hora eu vou ter que dar um prato de comida para ele, uma cama, um lençol, e a toalha de banho também, o sabonete também. O sapato também, quem sabe a meia. Eu tenho que moderar. Eu tenho que moderar na fala, porque qualquer tom que ele entender para mais ou para menos, a coisa não vai fluir bem. Eu tenho que aprender a moderar. Eu tenho que aprender a planejar. Eu tenho que aprender a construir linguagem. Cozinhar, por exemplo, uma fala na prece, até sentir assim, a intuição avisar. Agora você pode falar. E depois que você já cozinhou na prece, cozinhou com seus espíritos orientadores, pediu a Jesus e foi aos evangelhos e leu algumas parábolas fortes de Cristo e construiu uma linguagem, e aí você ainda vai se vigiando, você não sair dela. Imagina que trabalho missionário maravilhoso essa criatura está fazendo. Está me transformando numa pessoa que modera na fala, que modera nos gastos, que modera na ação. E está ali, na heterogeneidade
no grupo heterogêneo biológico. Mas como para o nosso conforto, a gente sempre quer sonhar com uma família que tudo seja florzinhas, estrelinhas azuis despejadas por fadas, a gente às vezes se aborrece, se agonia mais do que o necessário. Esse grupo heterogêneo vai nos disponibilizando a todos experiências que permitirão a cada um de nós, nossos exercícios como missionários e aprendizes. É o que eu acabei de falar. E é na heterogeneidade. Não é na igualdade ali, sim, grupo, familiar que fosse igual, não aprenderíamos tanto. Não aprenderíamos tanto. Não agilizaríamos a nossa marcha evolutiva. Da condição de embrião até o desencarne, seja em que idade for, nós estaremos nos adaptando ao sistema Terra. É adaptando todo dia, a tudo. Quando fala sistema Terra, inclui a humanidade, minhoca, rato, barata, falta de comida hoje, excesso de comida amanhã, e nós temos que adaptar para fazer a administração adequada. E na comida farta de hoje, a gente já saber se precaver para que ela não falte amanhã. E no excesso de saúde, porque às vezes a gente está mesmo, está tão com excesso de saúde, porque está tão bem, que aí, como diz na linguagem bem popularzona, pisa na jaca. E escorrega feio. E num país com a fartura de comida que nós somos e de delícia que nós somos, nós hoje temos uma população que, sem medo de errar, 50% das doenças é por excesso de comida. Olha que grave que é. Gravíssimo. Ou por falta, né? Médico assusta quando vê seus exames com a taxa normal. Mas Nájila, por falta também, né? Uma quis repetir uns exames. Eu, não, doutora, de jeito nenhum. Não vou me submeter a essas irradiações aí que a senhora tem que colocar para fazer esses exames. Eu sei que estão normais. Por favor. Não vou me pedir. Não, doutora. Não, por favor. Vivi essa semana, essa experiência. Claro, você chega lá, 71 anos, apresenta uns exames. Esse tá normal, esse tá normal, esse tá mesmo. Ah, não, vamos. O que é isso? Fartura? Hã? Uma bênção. Mas nós aprendermos a nos administrar com esses recursos, todos que encontramos, porque alimentação e cuidados pessoais, para que a nossa bioquímica, o nosso cognocional, a nossa capacidade afetiva, social e cultural, para que a gente possa fazer uma educação continuada saudável. E saudável é sem sofrimento. Nós estamos sofrendo para construir educação continuada. O que é bom não pode comer. Mas fala isso com uma angústia. Eu fico pensando, e Deus ouvindo, né? Essa queixa. Os bons espíritos ouvindo essa queixa. Quem diz que o que é bom você não pode comer? Você pode comer, mas é na dose. Qual é a dose que você precisa comer? O que é bom? Qual é a dose? Porque uma coisa é boa, é gostosa, eu preciso comê-la todos os dias e subir a taxa, eu posso fazer um revezamento. Porque existem outras coisas gostosas aí, para esse espírito poder contar com seu servidor com qualidade por mais tempo. Nós estamos fazendo hoje aqui um momento para trabalhar, sobretudo, o conjunto espírito, perispírito, corpo, conjunto bioquímico, que hoje não dá mais a gente falar em corpo material,
Porque de novo os físicos vão rir de nós. Quer dizer, o que você considera matéria e o que é energia para você? Esse sistema aqui é energia ou não é energia? Energia. Mais densa, mas é energia. Então agora ele já muda. É o conjunto bioquímico, que é o servidor do espírito. E na medida que nós somos capazes de fazer esses cuidados pessoais, especialmente primando por uma educação, por uma alimentação bem educada, nós vamos ter, e nessa alimentação educada nós estamos falando de alimentação em todos os vieses. Nós estamos falando de água, é alimento. Oxigênio é alimento. Não há um sistema vivo na Terra que funcione sem oxigênio. Nenhum sem água. Movimento, que é exercício físico, caminhada, alongamento. Alimento. Não é só o que comemos pela boca, é o que alimenta, tanto que estamos falando em conjunto bioquímico, é o que alimenta o conjunto bioquímico para que o espírito tenha um bom servidor que permita a gente estar em condições de descobrir e aplicar nossos talentos. Como é que eu vou descobrir talento se eu estou morrendo de dor? Todo o meu sentido vai estar voltado para a dor, porque dor é uma coisa horrível. Nossa, nem merece. A gente não consegue pensar, ai, que talento eu trago para estar em melhor interação com a humanidade, como é que eu sou mais útil se eu estou me contorcendo de dor? É nisso que a gente fala de se qualificar para descobrir e aplicar talentos. E esse se qualificar, nós sabemos que nós estamos o tempo todo com equipes espirituais, graças a Deus, maravilhosas, cuidando de nós, se comunicando conosco. Mas estamos procurando cuidar de descobrir nossos talentos para que nós nos utilizemos em padrões mais altos, que nos permitam uma comunicação, que nos permita, primeiro que para quando descobrimos e vamos tentando aplicar nossos talentos, nós obrigatoriamente teremos que nos esforçar para sermos o mais íntegro possível. É coisa de integral mesmo, integralidade. É. Todos os aspectos. Esse conjunto aqui, com os talentos que já alcançou, nos talentos estão incluídos administração de sua vida, movimento, força física mesmo, intelecto, o que já consegui estudar, o que consegui aprender, o que não consegui aprender e que estou esforçando para aprender. E nesse íntegro, que inclui também moral, é claro que os valores morais, uma casa espírita nem fica falando nos valores morais, eles são básicos, eles têm que estar aí, inerentes em nós. Nessa integralidade, nós vamos conseguindo fazer comunicações melhores com nossos irmãos espirituais, encarnados e desencarnados. Já sabendo que essas comunicações, elas são ininterruptas. Não tem uma hora que a equipe espiritual esteja falando comigo e outra que não esteja. Porque ela também não é essa coisa que espírita de até então dava até nome. Ah, meu espírito protetor é fulano, meu espírito protetor é Beltrano. O mesmo espírito que me protege, por exemplo, quando eu estou estudando química lá na minha casa sábado à noite, é o dia de estudar química. É o mesmo de quando eu estou cuidando do meu neto e pensando que eu tenho que ajudá-lo a desenvolver seus talentos, que minha filha e meu genro estejam sossegados fazendo o serviço dele, que sabe que ele está com uma pessoa que está cuidando de desenvolvimento de talento, de uma alimentação adequada, de água suficiente, de movimento, que não é uma pessoa neurótica, vai cair, vai machucar, não pega, não faz. Os espíritos são os mesmos? Não. É claro que não é.
que essa comunidade espiritual desencarnada é como a encarnada. Estamos aqui nos comunicando. São os mesmos espíritos que estarão nos ajudando a nortear todas as buscas que fazemos ao longo do nosso dia de trabalho lá, seja na empresa, na escola, na casa. Não, nós, a cada momento, pela sua busca, você vai fazer um processo vibratório com frequências que vão alcançar especialistas. E já sabemos que esse grupo é móvel, dinâmico no tempo, no espaço e de acordo com nossas buscas. Imagina se alguém nos disser: ah, você foi alcoolista lá no século XVII e que você está à mercê de quem bebia com você naquela época. Com todo esse recurso de hoje que disponibilizam aí para nós vamos acreditar nisso? Ah, porque você está mal desse jeito porque tem um espírito que falou que não te larga. Como que não me larga? Como assim? Que ele não me larga. Nós dois conseguimos, num universo, num cosmos, com tantas possibilidades e vibrações e interações, eu e esse espírito conseguimos ficar ali vibrando igualzinho. Nós dois não vivemos a diversidade. Nós sempre nos perguntamos isso. Não é para quem falar isso conosco, não, porque às vezes ele não tem condição de escutar. Mas a prece ele vai escutar. Eu, ao escutar tudo isso, é prece para Deus iluminar, encaminhar o melhor orientador para falar àquela pessoa dentro desse conjunto encarnado e desencarnado. Porque nós sabemos que temos orientadores maravilhosos encarnados. Porque espírito é livre. Quando eu entrei no espiritismo, espírito, quando estava encarnado, era refém do corpo. Era um sacrificado. O corpo era cadeia para ele. Depende de todos aí, acho que são mais novos que eu, não estiveram nesse momento. São momentos que, graças a Deus, foram passando. Hoje, não. Somos espíritos, estamos encarnados, nós estamos em comunicação e comunhão profunda com um sistema bioquímico que é o nosso servidor, mas enquanto espírito nós somos livres. Eu posso me comunicar agora, como todos aí estão se comunicando, com espíritos desencarnados e encarnados, uns encarnados na China, no Canadá, na Patagônia chilena, na Patagônia argentina, e nós trocando informações e nos criando sustentabilidade uns para os outros. E nessa comunicação com nossos orientadores espirituais encarnados e desencarnados, nós irmos observando, valorizando e utilizando de forma cada vez melhor nossa intuição. Nós recebemos as informações deles através do processo intuitivo e conceituar o processo intuitivo como a capacidade que temos de fazer novas leituras de meio, de espaços onde nós efetivamente, fisicamente, não estamos, mas nós somos capazes de ir lá. E a intuição nos permite isso. Por quê? Porque nós todos somos capazes de nos desdobrar. O perispírito de cada pessoa é capaz de se desdobrar e ir É só não ter medo, a né? outros espaços. É só não ter medo, né? Na hora da paralisia, né? Não carece nem da questão medo, porque é um processo tão natural que ele, na medida que nós vamos conhecendo melhor a nós mesmos, tem medo, não há medo, porque é um processo natural. Imagina uma pessoa que lê, por exemplo, o livro sobre a vida de Antônio de Pádua.
que fazia desdobramento maravilhosamente bem, é claro que continua fazendo. Mas aqui encarnado, já fazia. Porque muitas pessoas... De Padre Pio de Pietrelcina. Gente, esse povo todo já está na internet. Leiam para vocês verem que beleza. Mas tem livros também deles, Padre, sobre eles. Aquele dos estigmas, Sim. nas costas, Não, nas mãos e nos pés. nas mãos e nos pés. Mas o mais importante aqui agora é desdobramento perispirítico. Para nós irmos valorizando, reconhecendo, valorizando e, portanto, utilizando melhor nossos recursos. E quando fizermos, por a gente já conhecer, a gente não vai ficar... Por que que eu vi tal coisa? Por que eu pensei isso? Não. Quando, por exemplo, fizermos um desdobramento e vermos, antes da notícia chegar num grupo, aquele incidente, e por pior que ele seja, a gente dizer, missionariamente, se eu vi, é porque eu tenho condições de fazer prece e ajudar a cada um aqui se qualificar para o que teremos que viver. Quando a gente assume a condição de missionário, a gente não tem medo do nosso processo mediúnico. Imagina, sei que espírito, quando se manifesta, é para a ordem do bem, tá? Mas eu vi uma forma estranha ali no ar. O que é essa forma? Ah, vou procurar saber, porque se disser que espírito, quando se manifesta num espaço, é para trazer o novo, e é o novo melhor do que o que era até o presente, é para cada um ali viver, se sentir, estar melhor do que até o momento, e eu vi essa forma. Que forma é essa? A gente vai buscar. Ah, sim, é forma holográfica. O que são as formas holográficas? As formas que nós produzimos através do ideatório nosso, dos pensamentos, disponibilizamos por meio, e elas estarão aí, e mediunicamente somos capazes de vê-las de acordo com o padrão mediúnico que estivermos naquele momento. Mas qual a função de eu ver essa forma? Aí a gente vai chegar a uma resposta, e sempre procurando que ela seja no missionário, como aprendiz ou como mestre. E nada nos causa medo, temor. Nessa soma, através da comunicação com nós orientadores espirituais, utilizando cada vez mais e melhor do nosso processo intuitivo, junto com todos esses possibilidades de estudo e de encontro que nós podemos fazer hoje, com essa linha de recurso enorme que há disponível no planeta para nós, nós vamos conseguindo preservar melhor o nosso capital de vida numa encarnação. E ajudando nossos irmãos a preservarem. E preservar capital de vida não quer dizer que seja uma coisa só ligada ao filosófico, ao religioso, à prece. Isso tudo é um pilar maravilhoso, mas nossas condutas de vida, no campo material mesmo, como é que eu administro minhas contas para que eu não viva de estresse entre dívidas e o que eu vou receber que não dá para cobrir o que eu gastei. Como é que eu devo me organizar nisso? Eu não posso produzir um estresse que minhas glândulas todas entram em desarmonia de ritmo, perdem a ritmicidade tão essencial para os equilíbrios orgânicos, porque comprei, porque vi um sapato, gostei, vi a roupa, no casamento dessa moça eu tenho que chegar, mas eu tenho que chegar tão bonita assim, quase tomando o espaço da noiva? Não, gente, que ninguém vai estar lá olhando tanto para mim. A gente começar a se relativizar nisso. Será que as pessoas vão falar, vão olhar para mim com tanta coisa bonita que tem nesses casamentos hoje? Quando alguém pergunta, não, você já olhou a roupa? Eu não, as pessoas não vão estar lá olhando para mim. Eu vou lá para dar um abraço gostoso nas pessoas que estão ali, queridas, orar pelo começo de vida delas, pela caminhada e etc.
A roupa e o sapato é o que menos a noiva e o noivo vão olhar. Eu só estou em leve por causa deles e dos familiares. Imagina que a mãe da noiva vai ficar olhando para mim. Porque nessas coisas todas, nesses valores materiais, é que nós vamos nos embaraçando. Isso vai tirando de nós potencialidade para levar nosso capital de vida bem até o último momento possível. Qual é o último momento possível num capital de vida? A gente reencarna. No momento que a gente reencarna, há uma qualidade de vida no planeta, no que diz respeito não só à alimentação, água, sol, oxigênio, etc. Serviços médicos, serviços de higiene e sanitização de ruas, de esgotos e etc. e tal e tal. Aí aquilo vai evoluindo. Eu posso ter chegado com um capital de vida, reencarnou no Vale do Jequitinhonha, na década de 50, precisamente 52, no começo da década. Qual era o capital de vida previsto? Mínimo. A mortalidade infantil era de 8 em cada 10 que nasciam. Qual é o capital de vida médio lá hoje? Altíssimo. Já tem médico, já tem hospital, já tem esgoto nas ruas, o esgoto está encanado, tem água tratada, tem luz elétrica, tem isso, tem aquilo, tem supermercado, tem alimentação. Graças a pessoas que fizeram projetos reencarnatórios, né? Mas além do projeto, é a estrutura que vai se criando e que nós vamos aproveitar. Eu posso ter feito um projeto reencarnatório para 100 anos e reduzi-lo. Ele não é fixo. Como é dentro do livre-arbítrio, nada é fixo. Fiz um projeto reencarnatório para 100 anos e chego aqui e começo a não me conhecendo, não me observando, não me administrando, eu vou diminuindo esse capital de vida. E um projeto que todos os senhores investiram, doaram, que todo mundo está junto aí produzindo e disponibilizando o extra mental. Todos os senhores contribuíram, mas eu reduzi. E vou partir antes. Quantos irmãos nossos que você viu cheio de vitalidade, de saúde, enveredaram para o alcoolismo, enveredaram para o excesso de alimentação, enveredaram por um borboleteamento sexual, uma insatisfação, uma falta de encontro consigo e com o próximo, e eles desencarnaram cedo. E era uma vitalidade, uma coisa bonita de se ver, mas derivaram-se. E quando a gente fala em preservação de capital de vida, estamos falando de todas essas sensibilizações que nós temos que ir fazendo para irmos cuidando melhor, para que nós possamos viver nossos capitais de vida o suficiente para vermos o desencarne como bênção. É você ver uma pessoa, um familiar, que viveu seus 99, 100, 103, 110 anos, e como tudo no planeta, o planeta é oxidativo, as condições do planeta Terra são oxidativas, já na base. Como fomos industrializando, essa possibilidade de oxidação aumentou muito e a gente vai sofrendo essa oxidação. Todos nós estamos aí sofrendo. Se olhar a cara da minha filha e eu, vão ver assim, nossa, provavelmente quando a mãe era jovem, as duas se pareceriam, né? Se parecem agora, não tanto, que a oxidação já agiu muito aqui, tá? Nessa oxidação, nós sabermos que se a partir de um determinado momento aquela pessoa não tem mais condições de produzir para si e para a humanidade a felicidade que ela sempre gostou de produzir, o Criador permite a bênção do espírito poder se desligar do corpo.
E como o nosso grande mestre, que é Jesus Cristo, diz, o que é da terra volta à terra e o que é espírito continua aí conosco. Continua aí. Mas, por favor, não estamos daí endossando encurtamento de capital de vida. Nós estamos falando de desencarne por ter já extinguido um capital de vida que a pessoa transitou com todo o seu projeto encarnatório e a partir daquele momento, por os processos da Terra, ela não conseguiria mais ser a felicidade que ela era. Os ossos, as articulações, as glândulas, os órgãos, o cérebro e etc, etc, a circulação sanguínea, essas questões todas, o processo oxidativo foi permitindo que isso fosse tendo uma degradação, sofrendo uma degradação. E a gente aí poder construir em nós uma cultura para também compreender que para aquela pessoa que estava já em sofrimento, às vezes há tempo, o desencarne é benção, como bênção, e irmos contribuindo, na medida que desenvolvemos uma cultura interna nossa, para vermos desencarne como bênção, nós modificarmos a cultura existente que leva muitas pessoas até a depressão quando um ente deles vai embora. Mas, por favor, não estamos endossando encurtamento de capital de vida. Semana que vem, em função desse término aqui, a semana que vem eu vou trabalhar para mostrar o quanto nós percebemos como é grave questão de eutanásia, ortotanásia, morte assistida e etc. Não, aí tem que estar para semana que vem, porque eu acho que a gente tem que trabalhar as coisas. A legislação de alguns países já começa a... Ah, mas aí é o materialismo, nós não vamos por esse caminho por enquanto, não. Nós nem temos uma estrutura... Embaixo lá, uma frase. Não, desenvolvermos cultura interna para vermos o desencarne como bênção e irmos modificando para melhor a cultura existente no sentido de compreender a partida. Não é que nós vamos bater palma, não é que não vamos ter saudade, é muita saudade que a gente tem, mas uma coisa é saudade e outra é apego. A saudade é uma coisa deliciosa. Oi. Quanto tempo um espírito desencarnado ele reencarna? Segundo os orientadores, no mínimo é o tempo que leva para cada descendente seu que aqui ficou já tenha partido da Terra. Porque reencarnar e encontrar, suponhamos que eu desencarne amanhã, sim, e eu reencarnar e ainda haver aqui encarnado, existir aqui encarnado, filhos e etc., esse encontro poderia suscitar memórias que não seriam positivas a mim, que sou o reencarnante do momento, nem a eles que já estão aí. E os espíritos dizem que há um cuidado enorme. Isso é outro ponto que vai, vamos dizer, contra algumas pregações que eu ouço de casas espíritas aí, que o neto é o reencarno do avô que desencarnou há 5 anos. Não. Até mesmo porque o tempo que se leva para reencarnar é um tempo que contempla também uma nova visão de mundo, de si mesmo, do que será capaz de fazer com esses recursos estruturais que recebe. Aqui, dos recursos estruturais, está em algum lugar aqui. Porque na medida que a gente fosse desencarnando e reencarnando sem conseguir fazer não só essas revisões, como um novo olhar, novas percepções, nós não faríamos a produtividade evolucionária que precisamos fazer. E os que aqui estão também com quem nós encontraríamos. Porque esse encontrar também não é do ponto de vista físico, não. Um filho está reencarnado aqui, deixei um filho reencarnado aqui e
reencarno na China. Nós dois estaremos, em função do contexto Terra, nós estaremos juntos. Estamos separados só fisicamente. Posso fazer uma última perguntinha? Ó, segundo o Evair, já é para ser a última. Pode ser ou não? Não. Se for rápido Tá. assim. A que se deve a diferença de percepção sei lá, das comunicações de espíritos a uma casa espírita na contemporaneidade e de outra, entende? Foi o que eu falei no início. A gente tem que ver a questão da pessoa, qual é, primeiro, os dirigentes daquela casa, quais as possibilidades, as oportunidades que ele teve, a preocupação que ele teve de kardecismo, ciência, filosofia, religião, contextualizado para o momento atual. Fechou, obrigada. E naqueles conteúdos que ele não conseguir falar, ele delegar para outro, convidar palestrantes. E nós temos também uma instituição grande que congrega as casas espíritas, que é muito voltada para o espiritismo lá de 1850. Essa casa não é congregada, nós somos congregados à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, onde o orientador filosófico dela é o irmão Antônio Grimo, que traz toda uma visão, Uma visão moderna. e uma proposta, é proposta dele contextualizar o espiritismo. Perfeito, obrigada.